A data 17 de julho provavelmente é uma das piores para a aviação comercial. Simplesmente são 17 acidentes que aconteceram nessa data. Em 1946, um Curtiss C-46D da Andesa em Cuenca, no Equador, com 30 vítimas. Na aproximação final ao aeroporto de Cuenca, o piloto decidiu arremeter, mas ao tentar ganhar altitude, a aeronave atingiu uma montanha a cerca de 1.500 metros do aeroporto. Em 1950, um C-47A da Indian National Airways caiu em Plan, na Índia, com 22 fatalidades. A aeronave enfrentou forte turbulência, momento que a asa esquerda se desprendeu fora de controle e o avião mergulhou em direção ao solo. Lembrando que esta aeronave foi construída originalmente para uso militar. Em 1955, um Convair C-340 da Braniff Airways em Chicago, nos Estados Unidos, com 22 vítimas. A aeronave fazia uma aproximação para o aeroporto em um voo visual e na curta final o avião desceu muito mais do que o ideal e atingiu uma placa comercial. Depois atravessou o perímetro do aeroporto e pegou fogo. As causas teriam sido uma desorientação do piloto pela perda visual da referência em solo, justamente ali na parte final. Em 1958, outro Curtiss C-46 da Dominicana, na cidade de Trujillo, na República Dominicana, com 2 fatalidades. A aeronave transportava a carga, subiu 150 pés e entrou em stall. Caiu a cerca de 100 metros depois do final da pista. A provável causa foi um efeito mecânico no motor esquerdo. Lembrando que as investigações nessa época ainda eram bem precárias, se a gente comparar com os dias de hoje. Em 63, outro, adivinha, Curtiss C-46 da Air America em Paquetá, no Laos. Foram 6 vítimas da aeronave cargueira. Bateu em uma encosta durante uma missão de lançamento de suprimentos ao norte do Laos. Em 1994, o Yokalev 40D da Impulse Aero em Boma, no Congo, com 5 vítimas. Passaram-se ali mais de 30 anos, dessa vez um avião soviético. O jato pousou 45 metros após o início da pista, que era curta, 1.082 metros. O piloto cortou os motores e, vendo que não ia conseguir parar, girou o avião para a direita e acabou caindo em um barranco. A aeronave pegou fogo. Agora começa uma sequência bem pesada. Em 1995, um Twin Otter da Merpati em Bintuni, na Indonésia, com uma fatalidade. A aeronave aquaplanou durante a decolagem e parou em uma plantação de banana. Um piloto morreu, mas os 16 passageiros que estavam a bordo, no caso era uma nave comercial, né, sobreviveram. E olha lá, em 1996, um 747-100 da TWA nos Estados Unidos, com 230 fatalidades. Esse é um dos acidentes, no caso, né, mais conhecidos da história da aviação. Apenas ali 12 minutos após decolar o aeroporto de Nova York, o JFK, rumo a Paris, o Jumbo sofreu uma explosão catastrófica no ar. A investigação, que durou muitos anos aí do NTSB, concluiu que a possível causa foi um curto-circuito que gerou uma faísca no tanque de combustível central, que estava quase vazio e cheio de vapores inflamáveis, e a aeronave explodiu no ar. No mesmo dia, um Twin Otter da Transcaribe em Playa del Carmen, México, com uma fatalidade. No mesmo dia do TWA-800, o Twin Otter ultrapassou a pista de decolagem e bateu em árvores. O piloto acabou morrendo, mas os outros 17 ocupantes que estavam a bordo sobreviveram. Em 1997, um Fokker 27 da Trigana Air Service em Bandung, na Indonésia, com 28 vítimas. Pouco depois da decolagem, a aeronave apresentou um problema no motor, com fumaça saindo em um dos motores. A tripulação tentou realizar um pouso de emergência, mas a aeronave atingiu telhados e um muro de um conjunto habitacional e acabou caindo em um campo cheio de lama. Em 1998, o Ilyushin-76 da Ukrainian Cargo Airways caiu em Asmara, na Eritreia. A aeronave estava se aproximando para pouso por instrumentos em Asmara e reportou estar na final com a pista à vista. Pouco depois, a aeronave colidiu com uma colina a 4,4 km do aeroporto, a uma altitude de 2.321 metros. No ano 2000, um Boeing 737-200 da Alliance Air em Patna, na Índia, fez 55 vítimas. Essa aeronave perdeu o controle e entrou em stall
durante uma tentativa de aproximação e arremetida mal executada. A aeronave acabou colidindo com um complexo residencial a cerca de 2 quilômetros da pista de pouso. A causa do acidente foi a perda de controle da aeronave devido a um erro da tripulação. A tripulação não seguiu o procedimento correto na aproximação. Em 2002, outro Twin Otter da Skyline Airways, dessa vez em Surkhet, no Nepal, com 4 vítimas. O voo que tinha partido de Jumla às 2 horas da tarde para um voo de 25 minutos até Surkhet. Cerca de 18 minutos após a decolagem, a uma altitude de aproximadamente 6.500 pés, a aeronave colidiu com árvores e se chocou contra uma colina em condições climáticas adversas. Lembrando que o Nepal é cercado de montanhas, né? As maiores montanhas do mundo estão no Nepal. Em 2007, o A320 da TAM, o TAM 3054, né, em Congonhas, com 199 fatalidades, é o pior acidente da história da aviação brasileira. Eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre ele, rapidamente, né? O 320, ele acabou ultrapassando os limites da pista em Congonhas, bateu lá no próprio prédio da TAM na época e no posto de combustível, sobre ali uma forte chuva, né, e pista bastante escorregadia. As investigações apontaram ali uma combinação de fatores, já comentei até em vídeo específico esse acidente, incluindo a posição incorreta das manetes de potência. Em 2012, um CRJ-200 da SkyWest Airlines em St. George, nos Estados Unidos, com uma fatalidade. Esse acidente, ele é considerado acidente, ele foi muito incomum. O avião estava parado no aeroporto quando na madrugada um piloto comercial simplesmente pulou a grade lá do aeroporto, entrou na aeronave que estava parada, mas não estava lacrada, fechada no caso, né? Conseguiu ligar os motores e o avião ainda rolou alguns metros dentro do aeroporto até atingir prédios do terminal. Ele acabou tirando a própria vida com uma arma que ele tinha e cometeu aquela palavra que não dá para falar aqui no YouTube, e o NTSB sequer abriu investigação sobre esse caso. Ele é considerado um acidente porque uma pessoa morreu a bordo, no caso de uma aeronave. Outro acidente que marcou muito esse dia foi em 2014, o 777-200 da Malaysia Airlines em Donetsk, Ucrânia, com 298 vítimas. Esse, que apesar de não ter sido um acidente, também é considerado um acidente. O voo que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur cruzava o espaço aéreo no leste da Ucrânia quando foi atingido por um míssil de fabricação russa do sistema Buk, operado por forças separatistas pró-Rússia durante mais um conflito na região. É a maior tragédia aérea de número de vítimas, no caso, ocorrida em um 17 de julho. E a última, em 2023, um Cessna 208 Caravan da Skydive, próximo a Varsóvia, na Polônia, com 6 fatalidades. A tripulação estava realizando voo de treinamento no local. Após a decolagem de uma pista de grama, o avião monomotor perdeu o controle e caiu sobre um hangar localizado próximo à torre de controle. 2 pilotos ficaram feridos, enquanto um terceiro morreu, assim como 5 pessoas que estavam dentro do hangar. As condições meteorológicas eram consideradas instáveis no momento do acidente, com uma tempestade passando pela região. Eu só estou contando aqui, basicamente, da aviação comercial com essa citação dessa última aeronave, que era uma aeronave de aviação geral. O que não significa que necessariamente aconteçam mais acidentes apenas no dia 17 de julho, tá? Estou falando, acontece mais acidentes, se a gente contar, no caso, a aviação geral, o número fica um pouco maior. O que ficou marcado nessa data mesmo foi a sequência de grandes acidentes, como o TWA, o TAM e o Malaysia. Gente, no dia 10 de outubro, no dia 5 de dezembro, no dia, 12 de fevereiro, acontecem diversos acidentes também, tanto em aviação geral quanto em aviação comercial, se a gente puxar na história. O dia 17 de julho acabou ficando marcado na aviação devido a essa sequência desde o TWA. Como eu já citei aqui no meu canal, se eu for parar para fazer vídeo de tudo que acontece de acidentes na aviação, especialmente geral, dá para fazer tranquilamente 4 a 5 vídeos por dia. Tem banco de dados que você pode consultar para confirmar isso. Tem dia que tem mais acidentes com a aviação geral. E acidente não é só quando alguém acaba perdendo a vida, tá? Tem outros fatores. Bom, o vídeo é esse, resumão desse 17 de julho para a aviação, que não é um dia nada feliz. E em breve vamos ter a divulgação do relatório do Air India 171, está previsto para outubro, segundo as autoridades indianas, e também do voo IPS 2283. Esse, inclusive, está dando uma certa polêmica aí que, na minha opinião, desnecessária, mas enfim, deixa que o povo
Brig. Assim que sair o relatório do VoiPass, eu quero ler e trazer um resumão para vocês, para aquele resumão de 10 a 15 minutos ali, para não tomar o seu tempo. Afinal de contas, tempo é dinheiro também nessa vida. Um forte abraço, gente. Até a próxima. Tchau.